Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mulheres, e esse é um espaço feito para mulheres, com mulheres, para falarmos sobre assuntos além da maternidade. Então eu quero fazer um convite para vocês. Vou tirar aqui meu crachá de mãe, colocar aqui do lado e convido vocês a fazerem o mesmo. Afinal, somos muito mais do que somente mães, não é isso? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma decisão que é pertinente ao universo feminino e que muitas mulheres sofrem por conta dessa decisão. Não pela decisão em si, mas pela consequência que isso pode trazer, pela sociedade, pela forma como as mulheres enfrentam essa questão. Eu vou falar sobre filhos, a decisão. Não quero ter filhos. E daí? Como quem diz, o que você tem com isso? É muito comum pessoas que tomam essa decisão de não querer ter filhos sofrerem um tipo de preconceito, sofrerem um tipo de questionamento, toda vez tem que se justificar, né? Porque quando alguém fala, não quero ter filhos, nossa, mas você não quer ter filhos? Ai, por quê? Mas filho é tão bom, ai, porque filho é o sentido da vida, e blá, 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 blá. Realmente, filho é muito bom, filho é tudo isso, para quem quer e decidiu tê-los. Agora, para as mulheres que não querem ter filhos, elas pensam diferente, elas têm outras necessidades e isso tem que ser respeitado, tem que ser acolhido. A mulher tinha um papel social muito ligado à maternidade. Até hoje, né, quando você fala que uma mulher não quer ter filhos, automaticamente as pessoas elas já questionam, mas uma mulher nasceu para ter filhos e o instinto materno. Não é verdade, né? A mulher nasceu para ser o que ela quer. A mulher nasceu para ser exatamente aquilo que ela tem vontade de ser, para realizar os sonhos, para correr atrás e buscar a sua idealização. Hoje o mundo mudou muito, mas ainda tem um ranço, ainda tem uma questão ligada a essa cobrança de que se você quer ser uma mulher completa, né? Se você quer se realizar, ser plena, você tem que passar pela maternidade como se fosse uma condição de ser mulher, de ser feliz ou até de se enquadrar dentro de alguns padrões dos modelos atuais da sociedade. Parece um pouco óbvio você ter o domínio, né, sobre o seu corpo, sobre as decisões. Mas na prática não é bem assim. Na prática, a mulher que decide não ter filhos, ela sofre sim, né, como eu falei, essa questão do preconceito, do estigma de ser fria, de não gostar de crianças ou de querer de ser egoísta, né? Então as pessoas falam, mas que legado que você vai deixar para o mundo? Você é capaz de deixar um legado sim sem ter filhos, né? Quem vai cuidar de você na sua velhice? Filhos não são garantias de que você vai ser cuidada por alguém, né? Você pode se programar, você pode ter aí uma vida financeira dedicada à sua velhice, à sua aposentadoria, sem depender necessariamente de um filho. Muito pelo contrário, né? Que filhos a gente sabe, quem tem filhos sabe que é caro, sabe que você às vezes abre mão das suas prioridades pessoais em nome da educação, da criação, do desenvolvimento de um filho, da família como um todo. Então isso também não é garantia. Mas é muito triste de ver que algumas pessoas inclusive se sentem culpadas pelo fato de não terem esse instinto materno, de não terem essa vontade. E isso pode gerar problemas sérios para essas mulheres a longo prazo. Um dos problemas muito importantes de se falar, eu particularmente não conhecia esse problema, essa questão, é uma fobia que chama-se tocofobia, que algumas mulheres podem desenvolver, que é quando é patológico, né, um medo excessivo da gestação e do parto. E algumas mulheres desenvolvem isso em função desta pressão que vivem. A tocofobia, ela é caracterizada em dois momentos diferentes. Então, ou mulheres que nunca tiveram nenhuma gestação podem sofrer por isso, né, com essa fobia, assim como tem gente que tem fobia de avião, fobia de pena, fobia, sei lá, de outras coisas, fobia de gente, claustrofobia, né? A tocofobia é considerada uma patologia, sim, e a segunda opção dentro
dessa patologia é para mulheres que já tiveram uma gestação e tiveram já um problema ou um trauma e aí desenvolvem essa fobia possivelmente para uma segunda gestação, para evitar. Outro ponto super importante que tem que ser falado em relação a esse tema são as questões que a gente se pergunta até que ponto nós, mulheres, temos o controle, né, e a decisão sobre o nosso próprio corpo. Então existem duas questões importantes aqui que eu não vou abrir detalhadamente, que não é o propósito desse vídeo, mas o fato da gente falar, primeiro, sobre a laqueadura. No Brasil existe uma lei que prevê que mulheres que queiram fazer a laqueadura, têm mais de 25 anos ou têm mais de 2 filhos, podem solicitar para o SUS, por exemplo, nosso Sistema Único de Saúde. Mas na prática não é bem assim que funciona. A mulher tem que passar por uma série de exames, cadastros, entrevistas e se ela é casada, ela ainda tem que ter autorização do marido para fazer. Então aí a gente se questiona. Eu, como mulher, meu próprio corpo, eu não quero ter filhos, por exemplo, e eu quero fazer uma cirurgia justamente porque eu já decidi, é a minha decisão. E eu tenho que passar por tudo isso, eu tenho que pedir uma autorização para um marido. Isso é um pouco provinciano, né? Parece que a gente congelou no tempo, que a gente volta a anos atrás e tem que pedir autorização como se a gente não tivesse esse poder sobre o corpo. Na prática, não é bem assim que funciona, né? Só o fato de você querer fazer significa que você vai conseguir pelo Sistema Único de Saúde. Tem gente que teve já o pedido negado, sendo que tinha essa vontade. E uma outra questão que eu também vou trazer aqui, só como uma reflexão, é a questão do aborto, que no país não é legalizado, né? Então, a mulher que decide, por exemplo, que engravida e que não quer ter filhos, por qualquer razão que tenha engravidado, ela também tem esse entrave, vamos dizer, essa batalha em relação a esse ponto. Então, não vou trazer aqui a discussão certo, errado, se a favor, contra, não é essa a ideia. A ideia é só trazer um ponto que faz parte desse universo, né, de quem tem a decisão de que não quer ter filhos. Como consideração final para esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem de apoio e coragem para que as mulheres possam tomar qualquer decisão na vida e que possam bancar essas decisões. É mais do que justo que as mulheres possam sim ter o direito de escolha, o direito pelo próprio corpo, o direito de querer ter ou não ter filhos e não ser julgada nem condenada por isso. E a última dica que eu queria deixar é que o mais importante é o respeito por si próprio e que os outros respeitem também as decisões. Então, se você hoje está num relacionamento e você tem essa intenção, né, de não ter filhos, o seu parceiro, sua parceira, seu companheiro tem que compactuar com isso. Vocês têm que estar juntos nessa decisão, porque não adianta a mulher ter essa vontade e dentro de um relacionamento, ela não ser compreendida e não ser acolhida. A gente sabe, conhece que tem muitos casos que as mulheres acabaram cedendo a uma pressão seja da família, do marido, da sociedade, sei lá, né? E no final das contas a equação não fecha, né? Se você realmente tem uma vontade e essa vontade ela é suprimida, ela não é acolhida, você não consegue realizar esse desejo, essa vontade, em algum momento a conta chega, né? A vida acaba cobrando essas posturas e não é legal para ninguém, não é legal nem para você, nem para a família e nem para um filho que possa vir para o mundo sem realmente ter sem ter tido essa vontade, essa intenção, porque a gente sabe que a maternidade é desafiadora, não é fácil, ela é muito boa para quem quer, para quem abraça a causa, né? Para quem que entende a responsabilidade e o nível de dificuldade dos desafios e sabe que faz parte dessa escolha, né? Eu desejo que o respeito sempre prevaleça. Conecte-se com a gente nas redes sociais, @Escola da Mãe Moderna ou @tatitose_coach. Nós geramos um conteúdo para mulher, para mãe. Nós temos um podcast toda sexta-feira com episódio novo. Acompanhe nas redes sociais. Se tiverem dúvidas, comentários, deixem aqui no vídeo, aqui no canal. Até o próximo! Escola da Mãe Moderna. Saiba mais em @Escola da Mãe Moderna.